Deus permitiu a traição para a restauração do casamento. Assista comigo com atenção esse testemunho. Começa a chorar na minha frente e fala pra mim, eu pequei. Veja Eu só. caí, eu te traí. Eu falei, como isso é aconteceu? Ele forte. falou, depois que a gente casou, eu te traí e tal. Que ele tinha encontrado uma mulher na rua. Ele era militar, da aeronáutica. Então andando fardado e começou a conversar com a mulher no transporte e tinha me traído. Quando ele falou isso, eu tava grávida de 7 meses. Eu falei pra ele assim, eu te perdoo. E ele começou a chorar e confessou. E eu pensei, se ele não me confessa, nunca eu ia saber. Nunca. E eu perdoei ele na mesma hora. Na mesma hora. No outro dia eu falava que eu tava com vontade de morrer. Mas mesmo assim, eu tinha decidido perdoar. E aí, passou aquela parte. Foi um episódio que eu falei pra ele falar com os pastores, falei pra ele falar com os pais dele, falei tal, e passou. A gente superou aquela parte. E aí se passaram 3 anos de casamento. As 2 meninas nascidas e tudo. E aí, quando eu tô com 3 anos de casada, já tenho as 2 meninas, eu começo a entrar num processo, irmã Zilda, que aparentemente não tinha como eu correr. Parece que eu falo, e muita gente, esse testemunho tá na internet completo no meu canal, com detalhes. Mas muitas vezes alguém pode falar assim, ela tá arrumando uma desculpa pro pecado dela. Mas eu sei que não é. Eu sei que eu não precisaria nem estar aqui contando. Não precisaria nem estar aqui contando a minha vida. Verdade. Mas olha que interessante pra você ver como o mundo espiritual. Eu morava num apartamento com ele. Um apartamento que era um apartamento de boneca. Tudo novinho. A minha vida, na minha cabeça, era uma vida perfeita. Eu já tinha superado aquele episódio. Aquilo ali não mexia comigo, sabe? Aparentemente estava tudo bem. A gente na igreja, as meninas sendo criadas na igreja. Tudo certinho. Uma irmã vem orar na minha casa e fala assim pra mim, na frente dele: Deus manda te dizer que vai haver um grande escândalo com o teu nome. Um escândalo que vai sair das 4 paredes da sua igreja e vai chegar em outros ministérios de tão grande que é o escândalo que vai vir. Meu Deus. Eu olhei aquilo e pensei, mas como que Deus tá falando pra mim que vai ter um escândalo com o meu nome? Como que Deus não tá me prevenindo pra não cair nesse escândalo? Você entende? Ele não falou assim, vigia, porque senão vai ter um escândalo. Não, ele falou, vai ter. Vai ter. Passou. Depois que a gente foi lembrar dessa profecia. Dentro da minha casa. Passou mais alguns dias, eu tive uma visão. Foi uma das experiências mais fortes que eu tive espiritual. Eu acordei na minha cama, meu marido já tinha ido trabalhar, minhas filhas dormindo no quartinho delas. Eu acordei na minha cama, levantei, passei pela minha sala e fui até a minha cozinha. Preparar um café, provavelmente. Veja só. Quando eu chego na minha cozinha, que minha cozinha era comprida assim, e a lavanderia no fundo, que eu olho, eu vejo uma mulher dentro da minha cozinha. Uma mulher baixinha, branca, cabelos pretos dividido no meio até aqui, como se fosse aquela maga patológica daquele desenho, só que era uma mulher de verdade, baixinha, gordinha e branca. Eu olho pra ela dentro da minha cozinha e penso, o que essa mulher tá fazendo aqui dentro da minha cozinha? E aí quando eu olho, ela pega e me olha assim. Ela tava de lado no meu fogão, e ela pega e me olha assim, com um olhar desafiador. Quando eu vi o olhar dela, eu falei, é um demônio. E eu pus as 2 mãos e fui repreender, falei, em nome de... Quando eu ia falar Jesus, ela tava aqui, ela fez assim. Pulou em mim. Pulou. E pegou nas minhas mãos, as mãos dela nas minhas 2 mãos, e me jogou pra trás. E eu afundei no chão. Entende? Então quando ela pulou em mim e me jogou no chão, eu acordei na minha cama desse jeito, de novo. Levantei de novo da minha cama, passei pela sala de novo. E eu fiquei em choque, eu fiquei, Senhor, mas por que ela me derrubou? Por que ela teve autoridade? Eu ia expulsar ela em nome de Jesus, por que ela teve essa autoridade? Era Deus me mostrando. E teve um outro episódio também, que é importante falar nesse tempo, nesse mesmo apartamento, que foi um jejum que eu fiz de 30 dias, sem a janta. Eu tirei a janta porque a janta pra mim era a refeição melhor. Porque a janta com a família, né? Depois da igreja, pizza. A parte depois das 6 da tarde, pra mim era a parte mais sacrificante, tirar. Pipoquinha à noite, com um filminho com as crianças. Então eu fiquei 30 dias sem nada, depois das 18 horas, até no dia seguinte. Quando eu fiz esses 30 dias de jejum, eu fiz por 3 áreas da minha vida. Eu aprendi na casa de recuperação a fazer por 3 pedidos. Não sei porquê, não tá na Bíblia, mas a gente fazia isso e dava certo e dá certo até hoje. 3 áreas. Minha vida financeira, minha vida espiritual e minha vida matrimonial. Eu fiz por essas 3 áreas, esses 30 dias de jejum. Quando acabou os 30 dias de jejum, no último dia, eu não tinha leite pra dar pras crianças, pra minhas filhas. Não tinha leite dentro de casa. E eu entrei naquela lavanderia que era depois da cozinha, fechei a porta de correr, que era uma porta sanfonada, encostei de lado na parede, as lágrimas começaram a descer assim, e eu falei, Deus, 30 dias de jejum. E um dos motivos do jejum era a minha vida financeira, e eu não tenho nem leite pra dar pra minhas filhas. O senhor não fez nada, o senhor não falou nada comigo, não tive resposta nenhuma, ainda não tenho nem leite. Chorei ali. Deus entrou dentro daquela lavanderia e falou pra mim assim, vai até a igreja, procura um profeta que eu vou falar contigo. Eu pensei, é da carne. Como é que pode? Procura um profeta? Isso não é de Deus. Onde já se viu procurar profeta? Porque a gente não pode procurar profeta. A gente sempre teve esse negócio, né? Mas eu tinha uma palavra específica. Vai até a igreja e procura um profeta que eu vou falar com você. E eu sei que eu fui. Peguei as crianças, peguei a Alexandre e fomos pra igreja.
Cheguei na igreja, era tipo uma reunião de obreiros. Olha pra você ver, eu não marquei o dia que eu tava indo, não sabia que era reunião de obreiros. O fato é que tava cheio de pastores dentro da igreja e pastores de todos os bairros. E eu entrei dentro daquela igreja e eu encontrei uma amiga minha chamada Thaís Alencar, que era minha melhor amiga daquela época. E eu falei pra ela assim, Thaís, ela é filha do pastor presidente da igreja. Eu falei pra ela assim, Pai Senhor, Kelly, Pai Senhor, tem algum profeta aqui dentro? Porque eu tava com raiva. Direta, assim. Quero saber do profeta. Ela olhou pra mim e falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas eu queria falar com alguém que tivesse o dom de profecia. Tem algum profeta aqui? Aí ela olhou pra dentro da igreja, aquele monte de pastor, e ela falou assim, aquele ali, ó, pastor Rodney. Procurem ele aí na rede social, que ele tem rede social, gente. Homem de Deus. Eu não conhecia ele, nunca tinha visto na minha vida. Como é o nome? Rodney. Rodney. Pastor Rodney, ela falou assim, aquele ali, pastor Rodney. Eu peguei e fui até ele, nunca tinha visto ele na minha vida. Cheguei nele, falei, Pai Senhor, pastor. Ele, Pai Senhor. Aí eu falei pra ele, o senhor é profeta? Primeira coisa que eu falei pro homem. O senhor é profeta? Ele assustou, olhou pra mim, encheu o pulmão de ar, levantou o queixo e falou, sou. Ele primeiro assustou, mas depois ele falou, sou. Falei, então o senhor vai orar e Deus vai falar comigo. Ele falou, tá bom. Me pegou e subimos até o gabinete pastoral da igreja. Subimos alguns lances de escada, eu, ele e Alexandre. Chegou dentro do gabinete, ele fechou a porta do gabinete e começou a falar em línguas. Ele nem precisou orar por mim. Ele começou a falar em línguas, encostou na parede de lado e falou, Deus te viu, encostada na parede chorando. Encostou de jeito que eu encostei lá na lavanderia. Ele encostou na parede de lado. E falou, e hoje ele te faz 3 promessas. Ele vai fazer um milagre na tua vida financeira. Vai chegar um dia que você não vai depender de mais ninguém. Ele vai fazer um milagre na sua vida espiritual. Vai ter um dia que as pessoas vão olhar o Espírito Santo estampado na tua cara. E ele te faz a 3ª promessa, eu vou fazer um milagre no teu casamento. Eu não precisava de um milagre no meu casamento, naquele dia. Mas teve um dia que eu precisei. E eu tinha uma palavra. Eu tinha uma promessa. Glória a Deus. E Deus começou a me avisar, vai haver um escândalo, o diabo me derrubando dentro de casa através de uma visão que eu tive, daquela mulher me derrubando. Tudo isso Deus falando que iria acontecer. Por isso que eu falo, parecia que eu não tinha por onde fugir. Parecia que aquilo ia acontecer. E aconteceu. Eu comecei a ficar enfeitiçada. Era como se fosse uma macumba. Mas não tinha macumba, era Deus permitindo mesmo. E eu comecei a me apaixonar por uma pessoa de dentro da igreja. Meu Deus. De dentro da igreja. E já um homem mais velho, né, que já era maestro, inclusive, do meu esposo. E tinha acompanhado toda a nossa história, essa pessoa. E aí eu comecei a me apaixonar por essa pessoa. E a gente começou a cometer adultério dentro da igreja. E aí foi 1 ano que eu fiquei desviada. Que depois que aconteceu aquilo, eu comecei a querer mesmo que todo mundo soubesse, sabe? Mulher, quando faz esse tipo de coisa, ela geralmente não faz por desejo carnal. Ela faz porque ela se envolve emocionalmente, né? Então, eu comecei a querer mesmo que a casa caísse, sabe? Que todo mundo soubesse. Eu queria separar do meu marido. Eu não gostava mais do Alexandre, não sentia nada por ele. Sentia raiva dele, sabe? Sentia nojo dele. Sentia até cheiro ruim quando ele chegava perto de mim. Eu não queria mais ele. Situação diabólica. 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 Aquele demônio que me derrubou dentro de casa era aquilo que ia acontecer. E aí, eu peguei e fiz de tudo para que a casa caísse, para que todo mundo ficasse sabendo, e houve o grande escândalo. Que foi, por aquela pessoa ser uma pessoa muito famosa no ministério, muita gente ficou sabendo. Era um escândalo muito grande. Isso aconteceu há 18 anos atrás. E aí, eu peguei e fiquei na minha mente, Deus ia me abençoar naquilo, tá? Na minha mente, Deus ia me abençoar naquilo. Devido à profecia do profeta. Não sei o que aconteceu. Não, eu já não lembrava mais. A profecia era a respeito do meu casamento. Vou fazer um milagre no teu casamento. Entende? Mas ali eu já não tava mais acreditando em nada. Eu nem lembrava de promessas, não lembrava de nada. Eu achava que Deus ia me abençoar naquilo. Eu acho que tem muita gente que tá em pecado que pensa que Deus vai te abençoar no pecado. É uma ilusão que a gente tem. A gente acredita que Deus vai moldar a palavra dele pra aceitar aquilo que a gente tá escolhendo pra nossa vida. E Deus não vai mudar. Não vai. E aí eu peguei e me desviei da igreja e vim pra Atibaia. Minha avó morava em Atibaia, que morava em Minas, já tinha vindo pra Atibaia. Já tava bem velhinha, minha avó. E aí eu vim pra morar com a minha avó, com as crianças, e largar o Alexandre lá com a mãe dele, em São Paulo. E continuar com o meu relacionamento pecaminoso. Esse era meu intuito. Só que depois que tudo aconteceu, depois que todo mundo ficou sabendo que houve a separação entre o Alexandre me chama pra conversar e fala pra mim, você lembra aquele dia que eu te confessei um pecado? Eu falei pra ele, lembro. Ele falou, então, daquele dia em diante eu não consegui parar. Até hoje. Ou seja, por que Deus permitiria que o diabo entrasse na minha vida? Porque tinha uma porta aberta. Porque o diabo ele trabalha com legalidade. Eu era crente de verdade. Por isso que é importante saber da minha história anterior. De como eu amava Jesus. De como eu saí daquela casa de recuperação em santidade. De como que era. Era real. Era real. Eu jejuei 30 dias pelo meu casamento. Antes disso acontecer. E o meu marido em pecado. E eu achando que minha vida estava perfeita. Não sabia de nada. Então existia uma porta aberta. E Deus precisava demolir tudo para poder construir de novo.
E ele precisava dar um susto no meu marido. Meu marido viu a casa dele se desfazendo. Ele viu as filhas dele indo embora. Meu marido sempre foi um pai maravilhoso, uma mãe para elas, para as crianças. Então ele chorava de ajoelhar, assim, agarrado nas crianças. Minhas filhas, eu não quero que outro homem crie minhas filhas. Eu falava, vai criar sim. Vai criar suas filhas. Entendeu? Porque eu tava endemoniada. E Deus permitiu isso. Deus permitiu isso. E aí o meu marido toma aquele susto e decide. Então agora eu não quero mais nada. Não quero saber mais de mulher, não quero saber mais de casamento, não quero saber mais nada. Vou servir a Deus e tentar salvar minha alma. Isso parte que ele me conta hoje. E ele vai para uma igreja, chama o pastor, conta tudo pro pastor, fica em disciplina e fala, eu quero só ir pro céu, pastor. Só isso que eu preciso salvar minha alma, só quero ir pro céu. Não quero mais minha esposa, não quero mais filho, não quero mais nada. Perdi o gosto da vida, ele falou, só quero ir pro céu. Quero ver o que eu faço pra restaurar minha vida com Deus. E ele pega e se firma na igreja. E eu aqui em Atibaia com as meninas, desviada. E aí um belo dia eu saio, começo a fazer unha, começo a entrar no mundo da manicure, que eu não era manicure, mas comecei a fazer unha. E um dia depois que eu saio do salão, eu pego e vou até uma igreja, não sei porquê. Fui parar dentro de uma igreja, renascer. Não sei porquê. Entrei dentro da igreja, fiquei lá, ouvi o culto. E no final do culto eles fizeram um apelo. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer voltar para Jesus? E eu pensei, eu não quero voltar para a igreja. Mas eu nunca vou ter coragem de falar não para Jesus. Toda vez que alguém me oferecer Jesus, eu vou dizer sim. Eu lembro desse pensamento. O pastor lá fazendo um apelo e eu falando assim, ó, falar não vou. Porque se eu falar não para Jesus é demais, né? Então eu aceito, mas eu não que eu vou voltar aqui. Não que eu vou voltar nessa igreja. De fato, nunca mais voltei naquela igreja. Mas eu falei, mas para Jesus eu não posso dizer não. Eu aceito Jesus, sim. E fui lá na frente e recebi uma oração. A partir daquela oração, na minha casa, sem ver o Alexandre, eu comecei a me apaixonar por ele de novo. Meu Deus. Deus começou a mudar o meu coração. E eu comecei a me apaixonar por ele de longe. Eu não via ele, não tinha nada mais com ele. A gente já estava 1 ano separado. E eu comecei, ai meu Deus, o que eu tô pensando nele, meu Deus do céu? O que eu tô pensando nesse homem? O que eu tô pensando nesse homem? E comecei a me apaixonar pelo Alexandre. Eu já tinha esquecido que Deus tinha uma palavra. Eu nem sabia, no meio daquele meu pecado, que Deus tinha compromisso com a palavra que ele tinha falado. Deus tinha compromisso, não tinha ninguém lá de testemunha, só eu, o pastor Rodney e o Alexandre. Ninguém ia cobrar Deus, mas o Senhor falou. Ninguém ia cobrar ele, o Senhor falou que ia fazer um milagre no casamento dela. Não. Mas ele tem compromisso com a palavra dele. Glória a Deus. Ele não precisa que ninguém cobre ele. Se ele falou, ele vai cumprir. E eu comecei a me apaixonar pelo Alexandre de novo e comecei a ir atrás do Alexandre. Rompi meu relacionamento com aquele homem e comecei a ir atrás do Alexandre. Ligava, falava, vem aqui, vem ver as crianças, dava desculpa das crianças, vem aqui, quero conversar com você. Ele olhava pra mim e falava, não quero mais nada. Eu sofri demais. Ele falava, eu não quero saber, nunca mais eu caso na minha vida, nunca mais eu tenho mulher nenhuma, eu quero viver igual um eunuco na igreja, eu quero salvar minha alma, ele falava. Eu não quero mais saber de nada. Só quero Deus na minha vida, só. E aí eu comecei, ai meu Deus, sofrer o pão que o diabo amassou de saudade. Comecei a ver aquela saudade, mas não estava indo pra igreja. Deus fazendo tudo isso numa pessoa desviada. E eu fiquei em Atibaia ali. Aí eu comecei a fazer enfermagem, comecei a fazer técnico de enfermagem em 2006. E eu lembro de estar na escola do técnico de enfermagem e falar para as minhas colegas assim, eu fui casada e eu me separei do meu marido, mas eu amo ele agora e ele não quer mais eu de volta e não sei o que, chorando na escola por causa dele. E um belo dia, a minha sogra, que sempre foi contra o nosso relacionamento, sempre lutou pra que a gente não casasse. Depois que a gente casou, ela aceitou numa boa, a gente sempre me tratou muito bem. Mas Deus usou a boca dela. Meu marido fala até hoje que a minha sogra, ela não queria que ele casasse comigo a primeira vez. Quanto mais a segunda. Ela vira pra ele e fala pra ele, você tá com saudade da sua esposa, não tá? Vai atrás dela. Quer restaurar sua família? Vai atrás dela. Minha sogra dá essa palavra pra ele. E Deus já trabalhando no coração dele, pra ele ter desejo de voltar. Quando eu saio da escola uma noite, ele tá lá, do outro lado da rua, me esperando. E eu, gente, é meu marido. E as meninas, então vai lá. Me levou pra casa, me comprou essa aliança, que tá 2006 pra 2025, faz as contas. Quantos anos tem? Colocou essa aliança no meu dedo e a gente... O divórcio já estava redigido. O divórcio o advogado já tinha feito, só faltava assinar. Ele rasgou o divórcio e a gente retornou ao nosso casamento. E agora, precisamos procurar uma igreja. Aí a gente entrou, na primeira igreja que a gente entrou foi a igreja do Belém, do Pastor Leles. Entrei de calça comprida, com as unhas desse tamanho, vermelha, uma coisa... Tava assim, magra, 50 quilos, sabe? Fumando já cigarro de novo, bebendo já de novo. Com a vida destruída. E o casamento destruído. Imagina, dois jovens, né? 19, tava com o quê? 23 anos? Uhum. 2 jovens com a vida toda destruída. Entramos na igreja com as 2 crianças. E a partir daquele momento o pastor Leles começou a cuidar de mim. O pastor Leles começou a cuidar. Pegou aquela ovelha toda cheia de carrapicho, toda suja, magra.
começou a limpar. E eu fiquei 10 anos sentada no banco, sem falar nada, sem reger criança, sem fazer nada, sem fazer vídeo pra internet, só aprendendo, sendo discipulada, sendo tratada, sendo restaurada. E quando passou-se 10 anos que eu estava na igreja, aí o pastor Lelis começou a entregar uma coisa pra eu fazer, eu comecei a fazer vídeos na internet e Deus começou a levantar, né, esse testemunho. Eu comecei a colocar na internet as minhas experiências sobrenaturais, né, vezes que eu vi o mundo espiritual, vezes que Deus abriu o meu ouvido espiritual, que eu ouvi o mundo espiritual, que é real, e comecei a fazer esses vídeos e as pessoas começaram a ficar impactadas com o testemunho. E até o momento que eu falei, não, agora eu vou contar todo o testemunho. Coloquei o testemunho do casamento e tá lá com mais de quase 1 milhão de visualizações. E assim, muitos casais vêm atrás de mim falar, eu preciso dessa restauração, eu preciso dessa restauração. E é necessário uma voz dentro da igreja que fale que existe restauração. Existe restauração de santidade. Existe restauração de confiança. Porque hoje eu e meu esposo, a gente tem uma vida que, assim, ele cuida de mim. O que seria de mim sem ele? Eu fico assim, sabe? Às vezes eu falo, Senhor, não me deixe idolatrar. Porque se eu idolatrar, o Senhor tira ele de mim, né? Mas ele é uma pessoa que cuida de mim o tempo todo, sabe? Depois de muitos anos na igreja, Deus fez com que eu entendesse que era necessária a vida de oração, vida de jejum, sabe? Porque quando aconteceu todas essas tragédias na minha vida, o inimigo ele tinha uma brecha para entrar. E eu não tinha vida de oração. Eu fiz aquele jejum de 30 dias porque Deus me fez fazer. Hoje eu penso assim, Deus ele é tão bom que ele te faz orar pelo aquilo que você precisa receber. Ele me fez jejuar, mas não que eu tinha uma vida de jejum, que eu tinha uma vida de oração, não. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. Até o querer buscar ele, é ele que te faz querer. Isso. E esse foi mais um testemunho tremendo. Irmãos, esse testemunho é do canal Resgatando Valores, tá bom? Da nossa missionária Zilda. E a entrevistada foi a missionária Kelly Salles. Amém? É um testemunho muito forte, como você viu. E algumas coisas eu achei muito interessante que ela disse aqui nesse testemunho, né? Ela vai falar sobre aquele sonho que ela teve. E ali era uma demonstração de Deus, é Deus avisando para ela que ela iria entrar em uma guerra espiritual, que ela ia passar por um processo. E o interessante é que ela vai falar ali sobre o casamento dela. O Senhor precisou quebrar aquilo que ela e o marido dela construiu. O Senhor precisou desfazer tudo aquilo que eles construiu para Ele mesmo construir um casamento novo para ela. Você viu? Aquilo que eles tinham, porque como ela mesmo disse, né? Ela disse que ela vivia num apartamento bonito, perfeito para ela, que ela achava que ela tinha uma vida perfeita, né? Tinha uma vida boa. Só que o Senhor veio demonstrar para ela que a vida dela não estava boa. Por quê? A construção foi do homem. Só que a partir do momento que o Senhor, ele quebra, ele refaz novamente, agora o casamento não é mais criado e nem foi estabelecido por ela, mas agora foi estabelecido por ele. Então você vê como que o Senhor começou a plantar no coração dele e dela o amor, começou a trazer de volta, né, aquele sentimento. Tudo foi ele que fez, mas para que ele pudesse fazer aquilo, ele teve que quebrar. É que nem quando a gente fala de nós mesmos como vaso, né? É como se o casamento deles fosse um vaso, e aquele vaso se quebrou e foi reconstruído novamente, foi feito novamente. E o Senhor, a partir dali, a partir daquele momento que o Senhor reconstrói, é por um motivo, irmãos. Por quê? Porque o Senhor quer entregar algo na vida deles, mas o Senhor só pode entregar se a base deles for o Senhor. O Senhor só pode derramar sobre a vida deles algo se ele tem que ter e tem que aguentar, né, aquilo que vai ser derramado. Então, para isso, a construção tem que ser do Senhor, porque a construção do homem quebra. O que o homem levanta pode cair, mas aquilo que o Senhor constrói,
Aqueles que o Senhor ajuntou, o homem, o inimigo, não separa e nem destrói. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Foi grandioso esse testemunho, muito forte, né? De uma restauração, de uma superação de um adultério, que Deus fez algo tremendo através de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta coisa que aconteceu. O Senhor foi ali e fez algo novo. E hoje ela está aqui glorificando e adorando o nome santo do Senhor, porque o Senhor fez algo lindo sobre a vida dessa família. E tem que ser anunciado, né? Tem que ser contado. E os testemunhos são muitos na nossa vida. Tem muitas coisas assim que acontecem com a gente que a gente não conta, que a gente acha que não foi nada. Mas o Senhor todos os dias Ele nos dá um livramento, todos os dias temos um testemunho a contar. Só de você estar aqui hoje, assistindo esse vídeo, só de você ter acordado pela manhã, é um testemunho que você tem que contar, tem que ser anunciado, né, as maravilhas que Deus faz na nossa vida diariamente. Então, muito lindo, Deus abençoe, né, a missionária Kelly Salles por esse testemunho, que Deus abençoe o casamento dela, abençoe também a missionária Zilda por esse podcast, né, abençoado por Deus. Que o Senhor também venha abençoar a sua vida que está assistindo aqui agora comigo, poderosamente. Então quero agradecer vocês. Não esqueçam de ir lá no podcast Resgatando Valores, tá bom? Vá lá e assista os conteúdos, muitos testemunhos edificantes para a nossa vida. Não esqueça de seguir ela, não esqueça de compartilhar e faça o mesmo aqui também no nosso canal, que irá nos ajudar demais. Amém, irmãos? Quero agradecer você do fundo do coração, que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até o próximo vídeo.